Olá, turma. Vamos continuar nossos estudos de processo civil, hoje com uma revisão, uma sutil revisão sobre a ação de consignação em pagamento. O artigo 539 até o 548, sem grandes significativas alterações do Código 73 para o atual Código, tá bom? Objetivo da consignação em pagamento: livrar-se da dívida, extinguir como obrigação. Se você for lá no Código Civil, você vai ver lá, no direito das obrigações, quanto pagar, como pagar, a quem pagar, quem deve pagar. Essa ação de consignação e pagamento sempre nos vai remeter ao Código Civil nesse sentido. Por que ocorre a consignação e pagamento? Porque houve uma recusa do credor em receber. Então o devedor vai tentar pagar e o credor não quis receber. Ou aquelas dívidas querabler, onde o credor deve ir buscar o pagamento, o credor quem manda receber, e ele não vai buscar. Outro motivo: dúvidas. Eu não sei a quem pagar. Eu não tenho conhecimento ali, a situação fica tão complexa, eu não sei quem devo pagar. Duas pessoas, por exemplo, reclamam pagamento, a questão de homônimos, às vezes o espólio, você não sabe se foi julgado ou não a partilha. E outras questões, por exemplo, quando o credor for incapaz, quando ele for declarado ausente, ele está no lugar incerto, de difícil acesso, ou, em alguns casos, até quando há litígio sobre o objeto que vai ser depositado. Pode ser depositado, consignado, tanto a coisa quanto dinheiro. Há dois procedimentos, um extrajudicial e um procedimento judicial. Extrajudicial está aí nos parágrafos do artigo 539. A pessoa se dirige a um estabelecimento bancário oficial, onde houver, faz ali, concretiza ali o depósito do dinheiro na instituição bancária, é remetido um AR, uma carta, informando que essa carta deve ter um conteúdo mínimo plausível. Olha, eu entendo que lhe devo tanto, que a obrigação é tanto, que ela deve ser paga em tal data, assim, descrever a relação jurídica e como houve recusa sua, eu estou aqui depositando extrajudicialmente, conforme o parágrafo 1º do artigo 539, 10 dias para o credor manifestar a sua recusa. Duas coisas podem ocorrer. Primeira, o credor fica em silêncio, não ocorrendo manifestação alguma. Nos salva o parágrafo 2º. Decorrido esse prazo, sem manifestação, sem nada, o devedor está liberado da dívida, ficando à disposição do credor o valor depositado. Segunda hipótese, ocorre uma manifestação do credor por escrito, recusando o recebimento ou justificando
de alguma forma, a sua recusa. Quando ocorre essa segunda hipótese, o devedor poderá, no direito quase que tudo na faculdade, impetrar no prazo de 1 mês essa ação de consignação. Ele vai ao Poder Judiciário e informa que tentou, na forma extrajudicial, fazer o depósito e que houve uma recusa. Ora, se o devedor diz essa frase, o que ele vai juntar no processo? Cópia do depósito e cópia da resposta do credor. Ele vai informar que o seu depósito é integral, que ele está acobertado ali das nuances do contrato, que aquele valor é correto, e explica isso para o juiz. Já faz nenhuma dissertação acerca daquela recusa do credor, entendendo que a recusa é injusta e tudo mais. E dá-se início ao procedimento para o contraditório, para a definição da questão. Entretanto, se ocorrer a recusa e não for proposta a ação nesse prazo de 1 mês, no Código Antigo dizia prazo de 30 dias. Agora é o mês, a contagem inclui aqui os dias não úteis, para diferenciar daqueles 30 dias, 15 dias lá de citação, intimação, que não conta dia útil. Esse 1 mês conta sábado, domingos e feriados. Ok? Passado esses 30 dias, esse 1 mês, passado esse 1 mês, e a pessoa o devedor não ter promovido a ação consignatória do pagamento, esse valor fica à disposição para o próprio devedor levantá-lo a qualquer tempo. A competência dessas ações, em artigo 540, veja bem, é o local da obrigação. Então, é necessário que você faça esse depósito no local da obrigação, inclusive o extrajudicial. A meu entender, e a entender de muita gente aí, o depósito extrajudicial também deve ser feito no local da cumprimento da obrigação. Pois bem, um outro procedimento pode ser iniciado sem que você faça o depósito extrajudicial. Não opte, não faça essa opção pelo depósito extrajudicial, já vai diretamente em juízo. Nesse caso, você elabora a sua petição inicial, informa da sua intenção de consignar o pagamento, mas não faz depósito algum ainda. Você vai requerer o juízo um prazo de 5 dias para do deferimento, que aí então você faça o depósito. Ou seja, você faz a sua inicial, informa a sua vontade de consignar, o juiz analisa que ele pode até não receber a sua inicial, ela é inepta, está no juízo incompetente, ele tem que fazer, se ele vai receber o seu procedimento. Se ele receber o seu processo, ele diz, pode promover o depósito, e vai lhe ofertar aí 5 dias. Você vai no site, geralmente do tribunal, o tribunal emite uma guia tipo aquela guia de cursos, você vai na casa lotérica, paga junto
no processo, está feito depósito à disposição do juízo. O que se pode discutir dentro desse processo? O ponto principal é a liberação da dívida. Nós já vimos o caput do 539, que o objetivo é desobrigar-se, virar a dívida quitada, extinção da obrigação. Mas se para isso eu tiver que analisar outras questões chamadas prejudiciais, serão analisadas. A validade do contrato, por exemplo, né? Os encargos, multas, né? Então, esses temas podem ser até de alta indagação. Questão de ordem até constitucional. Não há problema. Tudo será analisado porque o meu objetivo só poderá ser alcançado a partir do momento que eu ver sanada estas questões. O 541 traz uma circunstância muito interessante, muito peculiar, que é as prestações sucessivas. O credor pode continuar a depositar no mesmo processo sem problemática alguma e tem até um lambuja aí, um prazo de 5 dias da data do vencimento para fazer esse depósito continuar. A questão é se pode ou não efetuar depósitos dessas prestações periódicas após o trânsito em julgado. Ou seja, você tem um contrato aí de 120 prestações. Houve uma recusa, uma dificuldade de identificar aí o credor, por alguns motivos que autorizem o manejo da ação de consignação e pagamento. Na 33ª prestação, você consigna a 33ª, e aí mensalmente, 34ª, 35ª, mas na 80ª prestação, o processo está com trânsito em julgado. Digamos que o juiz tenha dito que a recusa do credor é injusta e ele deve receber aquele valor naquela forma pactuada, aquela coisa mesmo que seja fracionada, né, sacas de cafés, entregues, exames. Entretanto, transitado em julgado, eu posso continuar depositando essas mensalidades? Há opiniões divididas a esse respeito. O código não é claro nisso. Tende-se a ter duas questões. Primeiro, sim, pode, desde que a motivação para a continuidade desses depósitos após o trânsito julgado sejam as mesmas que foram analisadas no processo. Ou seja, aquela recusa por aquele motivo, por aquele credor prevalecerem, mesmo após a decisão judicial. A pessoa está retinente a isso. Então, você pode sim. Caso contrário, e aí já é uma unanimidade, se a recusa for por outro motivo, se as circunstâncias se alterarem, novo processo, nova instrução, novo debate. Segunda
Opinião que não pode. Porque a sentença, ela não pode fazer coisa julgada adiante, ela julga o passado, aquela relação tumultuada daquilo que eu disse, da 33ª prestação. Ele julgou aquela prestação, aquele fato. Ele não pode julgar adiante. Ele não pode dizer, se acontecer isso, já fica pré-julgado o processo. Não, o juiz não pode fazer dessa forma, segundo essa corrente doutrinária. Então, há quem diga que a sentença não pode ter uma eficácia liberatória para o futuro. Eu acho que é interessante. Há quem diga também que quando o juiz julga a 33ª, ele julga a 34ª, 35ª e até a última prestação, os vencidos e as vencendas. Então, sendo bem fundamentado, o professor vai acartar com vocês a resposta. Essa questão boa de prova, né? Pode ou não ser depositadas parcelas periódicas após o trânsito em julgado da decisão. Né? A resposta sim está certa, a resposta não também está certa, desde que a fundamentação da sua resposta seja inteligente. A petição inicial do 542 já informa quais são os elementos. Citação do réu para levantar o depósito, ou seja, desobrigar-se. Né? Esse pedido de desobrigação deve ser claro, preciso e bem específico. Né? Desobrigar-se daquela relação. O 544 nos fala da contestação. A contestação é ampla. Todos os meios podem ser utilizados. Inclinação ao valor da causa, assistência judiciária, as exceções de competência, seja relativa, seja absoluta, reconvir é possível. Né? Reconvenção é possível. Você conseguir determinada prestação e o credor responde, não só não quer conseguir nada, como quer rescindir esse contrato, eu vou lhe devolver, você já pagou, pegar aquele bem de volta, pode reconvir, não há problema algum. Se alegar insuficiência do depósito, será dado prazo para complementação, não sendo complementado, debate em cima dessa questão, contraditório e ampla defesa. Aqui, quando ocorrer dúvida quanto a quem deva legitimamente receber, ele vai requerer a citação de todos os prováveis credores. Né? As circunstâncias que são previstas em 548, se não comparecer nenhum, vai para coisas vagas, bens ausentes. Comparecendo um, o juiz decide plano, mas cuidado, não é porque só um veio que ele é o melhor credor, não. O juiz tem que ficar atento a isso. Ele decide plano, mas se aquele credor vier sozinho, vai ser liberado o dia para ele assim tão gratuitamente. Ele tem que provar ainda a condição de credor e de melhor credor. Comparecendo mais de um, o juiz desobriga o autor passa a não estar mais na relação, extingue-se a obrigação com o autor devedor e o processo percorre o seu caminho aí, independente do autor, num contraditório entre os réus, cada qual procurando aí a prova da melhor condição de credor. Pessoas,
essas são breves notas acerca da ação de consignação em pagamento. Em breve eu retorno aqui com vocês com a ação de exigir contas. Dúvidas, sugestões, põe aí embaixo nos comentários aí, a gente vai respondendo devagarinho. Um abraço, um beijo, até mais.